Olá, pessoal do CPI, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem aí, tudo tranquilo. Bom, nessa semana nós vamos dar aí continuidade ao nosso estudo, que é calorimetria, né? E vamos avançar aí. Eu gostaria que você pegasse o seu material, o seu livro didático, né? Nosso livro de referência, e vamos dar continuidade aí na página 63 do nosso livro. Vou compartilhar com vocês a a página do livro para nós darmos prosseguimento aí aos nossos estudos, tá bom? Bom, aqui nós temos, então, o nosso livro-texto, página 63. Para essa semana, nós estudaremos o tópico 5 desse capítulo, né, de calorimetria. E esse capítulo trata a respeito da equação fundamental da calorimetria. Correto? Então, esse assunto, basicamente, nós já temos uma estudada rápida a respeito dela, né? De forma indireta, nós já estudamos esse assunto já em falas anteriores desse mesmo capítulo. Então, olha só. Então, nós temos aí o calor absorvido, representado pela letra aqui, ele é proporcional, esse símbolo aqui, ele é proporcional à variação da minha temperatura. Ou seja, é bem intuitivo, né? Então, o calor absorvido vai depender da minha temperatura. É isso que ele está dizendo para mim, essa notação matemática. Ele partiu do pressuposto somente na questão da variação da minha temperatura. Agora, nós vamos continuar aqui o nosso estudo. Ele fala o seguinte. Bom, a variação da temperatura, ela vai ser inversamente proporcional à minha massa. A massa da minha substância. Ou seja, quanto mais massa eu tiver, menor vai ser a variação da minha temperatura. Quanto menor massa eu tiver, maior vai ser a variação da minha temperatura. Observe, então, que a variação da minha temperatura, nós dizemos que isso é inversamente proporcional. Observe que... Então, agora nós vamos fazer uma relação das duas coisas, né? Que é o calor absorvido é proporcional à massa. Então, note que o calor absorvido ele também é proporcional à massa. Ele é diretamente proporcional à massa. Ou seja, quanto mais massa, mais calor vai ser absorvido. Quanto mais calor absorvido, mais massa eu tenho. Então, quer dizer isso, é proporcional. Se eu aumentar uma grandeza, eu vou aumentar outra grandeza. Né? Continuando aí. Então, nós podemos aí chegar à equação fundamental da calorimetria. A equação fundamental, ela diz o seguinte, né, que a quantidade de calor que um corpo de massa e o calor específico absorve ou libera, variando sua temperatura em certo valor, pode ser calculada pelo produto da massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Ou seja, que a quantidade de calor absorvido ele vai ser diretamente proporcional à massa vezes o calor específico daquela matéria, daquele corpo, vezes a variação dessa temperatura. Essa é a equação fundamental da calorimetria. Continuando aí. Temos um texto aqui, né, interessante, se você quiser depois fazer uma leitura. Tá? Calor e energia mecânica. Né? Interessante discutir respeito desse algo complementar. Né? Ele faz relação com a física 1, que vocês já estudaram
em anos anteriores, né? Olha essa questão resolvida, meus alunos. Olha só. Uma massa de 400 gramas de gelo é retirada de um freezer cuja temperatura interna é menos 16 graus Celsius. Então, observe que eu tenho a massa de 400 gramas, né? A temperatura é menos 16 graus Celsius. Que quantidade de calor o gelo precisará absorver para que a temperatura atinja 0 graus Celsius? Então, vai variar a temperatura aí em 16 graus, né? A variação de temperatura. Note que ele faz um detalhe para nós importantíssimo, que ainda nós estudaremos futuramente. Sem mudança de estado, ou seja, ele vai continuar no estado sólido, né? Só vai mudar de temperatura. O gelo é de menos 16 graus, né? Ele está em estado sólido. Ele vai continuar a 0 grau, continua no estado sólido, tá? Não vai ser transformado em água, em líquido, né? Porque se houver mudança de fase, o cálculo é outro. Nós vamos estudar, serão cenas dos próximos capítulos, tá bom? Mas então nós temos aí, retirando os dados do exercício, né? Então nós podemos vir aqui e anotar, né? 400 gramas, massa, calor específico do gelo foi dado, 0,55 calorias por graus Celsius, né? A variação de temperatura temperatura final é 0 grau, menos 16 graus, então vai dar 16 graus de variação de temperatura. Então, agora, se eu quero calcular a quantidade de energia para que haja essa mudança de temperatura, essa quantidade de energia é 3,52 centésimos de quilocaloria para a mudança de 16 graus Celsius na temperatura. Bom, meus alunos, para a próxima aula, se você observar que os outros exercícios também são sempre muito parecidos, né? Não vai alterar muita coisa, né? E aí você pode dar uma olhada nesses demais exercícios e depois já partir para a próxima aula, que você vai estar aí fazendo escolhendo aí desses exercícios aqui, os pares ou os exercícios ímpares, das questões propostas aqui, para você resolver aí no seu caderno, tá? Não precisa copiar a questão, tá? Como eu já comentei com vocês anteriormente, não precisa copiar, só anote a página que se refere, né, à questão e qual o número da questão e desenvolva a sua solução. Note que sempre tem um lembrete, né? Resolva as questões no caderno. Então, você vai ler a questão e resolver aí no caderno, conforme o exemplo que está aqui nas resoluções, né? Tira os dados bem organizados, né? Coloca as fórmulas, né? Os modelos matemáticos, desenvolva seus cálculos e chegue na sua resposta e dê a sua conclusão final para cada questão. Beleza? Estou à disposição de vocês. Qualquer dúvida, pode me chamar no privado para que eu possa esclarecer qualquer eventual dúvida que possa restar. Tá bom? No mais, uma boa semana de estudo e até mais.